o São Paulo vai buscar um reforço na Europa. O presidente Júlio Casares iniciou alguns contratos e deve agendar para os próximos dias uma viagem para a Europa, onde pretende se reunir com alguns clubes e agentes. É a informação que... Vamos do Flamengo para o São Paulo. A gente teve uma notícia na última partida, São Paulo e Botafogo, lá no Newton Santos. Caleri saiu, foi substituído, suspeita confirmada de rompimento do ligamento cruzado. Se não há mais uma das lesões mais temidas pelos jogadores, porque afasta o sujeito de toda a temporada, né? O que tem para a posição de centroavante no elenco, o Zubeldia? Tem o André Silva, substituto natural, jogador já formado. 6 gols em 18 jogos na temporada 2025. E tem o jovem talento, a grande joia da base, que é o Rian Francisco. 1 gol em 6 jogos no time do Tricolor. Ele que foi a estrela da Copa São Paulo, do título da Copinha. Mas não tem sido tão aproveitado quanto os outros dois, Matheus Alves e Lucas Ferreira. E vai precisar ir ao mercado quando abrir a janela, Ivan Drago. A situação do São Paulo é de um sapo enterrado. São quantas lesões? Tem o Luiz Gustavo, Pablo Maia, tromboembolismo Oscar pulmonar e Lucas. Luiz Gustavo, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Caleri. Pablo Maia, Oscar, Lucas e Caleri, titulares. 4 titulares. Exato. Né? Vai ao mercado, mas o São Paulo não tem grana, Ivan. Por isso eu acho que o São Paulo precisa olhar bastante para as categorias de base mais uma vez. É claro que a base não vai solucionar todos os problemas do time profissional. Agora, o São Paulo no ano passado contratou 2 atletas na metade do ano. Jamal Lewis e Santi Longo. Acrescentaram o quê? Nada, acho que subtraíram até. Pois é. Então, se é para contratar um jogador que de fato, olha, é uma aposta, não vai acrescentar muito, deixa lá a molecada da base. Entendeu? Dá mais oportunidades para o Rian Francisco. Improvisa o Luciano um pouquinho mais avançado. Vai criando alternativas com o que você tem. Porque se a ideia é melhorar o clube do ponto de vista financeiro, você precisa respeitar o teto salarial, ou você contrata com convicção, opa, cabe no bolso e vai resolver o nosso problema. Ok. Agora, se é para apostar, não precisa. E já tem o nome para apostar, Rian Francisco. Porque o Rian Francisco agora vai receber mais oportunidades, a não ser que exista alguma coisa lá dentro. Porque o Matheus Alves está sendo utilizado, o Lucas Ferreira está sendo utilizado. Aliás, esses meninos deveriam ter sido utilizados durante o Campeonato Paulista. Porque o Lucas Ferreira pode entrar como titular no jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores com 50 mil, mas ele não pode jogar contra as equipes do interior pelo Campeonato Estadual. Uma incoerência. Ele jogou muito bem na Copa São Paulo. E o moleque agora mostra que tem condições. Como o Matheus Alves, para mim, fez um bom jogo diante do Botafogo. Ele não foi bem contra o Alianza Lima, mas contra o Botafogo ele foi bem. Exato. Por quê? Porque ele precisa ele precisa adquirir maturidade, ele precisa conhecer o grupo, a forma como os caras se comportam dentro de campo. É uma adaptação para eles e uma adaptação para quem está jogando pela primeira vez com eles. Eu já falei sobre isso. Ele precisa entender como o Luciano gosta de receber a bola, ele precisa entender como o Caleri gosta de receber a bola, como o São Paulo vai se comportar na hora do contragolpe, o que ele tem que fazer quando o São Paulo perde a bola. Não é fácil você adaptar um menino, entendeu? Agora, o período menos relevante, a primeira fase do campeonato estadual, ele esticou a corda com os principais, principalmente naquela excursão lá para Brasília. Inter de Limeira e Velo. Exatamente. 2 empates. A ideia era poupar em uma das partidas, mas aí o São Paulo não ganhou, a pressão aumentou, ele teve que esticar a corda com os caras. Entendeu? Então, assim, uma incoerência, né? E agora ninguém sabe o que o Rian Francisco pode fazer no time principal, porque ele recebeu poucos minutos até aqui. O torcedor do São Paulo sempre vai olhar para a Cotia e falar assim, não, é a reedição dos menudos do Morumbi, né? Para quem não sabe, aquele time que tinha Pita, Silas, Miller, Careca e Sidney, né? Os caras olhavam para aquele time e falavam, pô, né? Tinham 3 jogadores revelados ali no São Paulo. Era um time que foi campeão paulista em 85, depois, com algumas mudanças, seria campeão brasileiro em 86, já em 87, a final.
Mas tem qualidade esse time do São Paulo da base aí. Foi campeão da Copinha. O Ferreira tá jogando muito bem. O Lucas Ferreira, pelo lado direito. O Alves ainda tem seus altos e baixos, né? O Rian Francisco pode ser utilizado, cara. Quando ele entra com a Portuguesa no Campeonato Paulista, ele resolve o jogo pro São Paulo, no Pacaembu, né? Então ele pode, ainda mais diante dessa situação do Caleri. Aí, São Paulo não tem dinheiro, vou olhar para base, vou dar uma oportunidade, mas vai queimar o garoto. A hora é essa, a hora é agora. Você vai ter uma oportunidade aqui de você mostrar o seu serviço. O São Paulo, até não faz muito tempo, isso aconteceu em 2020, olhou para a base para o Brenner. Jogador que hoje está nos Estados Unidos. E foi muito bem. Assim, foi muito bem. Existe essa muleta que muitos utilizam dos 18 jogadores que saíram do ano passado para esse. 18 jogadores. Quem olha fala, nossa, 18 jogadores? Que absurdo. Você vai contar ali, no máximo, 2, 3 jogadores que estão fazendo falta. Você vai contar o Wellington Rato e Nestor. Porque ele perde o Wellington lateral esquerdo, mas ele ganha 2 laterais melhores que o Wellington. O Enzo e o Wendel. O Wendel não tá jogando nada, né? Por enquanto, certo? Mas, teoricamente, é um jogador mais pronto. Que foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. Ele perde o Santilongo, por exemplo, mas ele ganha o Pablo Maia voltando de lesão. O time dele de 2025 é melhor que o time dele de 2024. E o time dele de 2025 está na 3ª versão e não joga. Ontem, por exemplo, quando surgiu o assunto da lesão do Caleri. Todo mundo estava fazendo esses anquetas, se o Caleri realmente machucar, você consegue ver lá se o São Paulo vai fazer alguma coisa? Consegue não sei o quê? Eu estava ontem no supermercado, fazendo umas compras, e o pessoal tava assim, Zanqueto, teve alguma coisa, não sei o que. Eu falei, cara, até onde eu sei, o Caleri nem teve o resultado do exame. Inclusive, falei isso no grupo. Aí, do nada, vem assim a nota do São Paulo falando que o Caleri realmente lesionou. Eu falei, então, peraí. Agora eu vou consultar e vou perguntar, porque eu tava esperando sair essa notícia para saber o que o São Paulo ia fazer. Um pouco depois, voltei pro pessoal e falei assim, ó, tem informação, eu vou publicar para vocês. Aí o pessoal até falou, pô, o Zanqueto sumiu, não sei o que. Ainda fui escrever a matéria, que ele tava voltando para casa do supermercado. Cheguei em casa, coloquei as compras ali na porta da cozinha e falei assim, vou escrever a matéria, depois eu termino minhas paradas aqui. E escrevi a matéria e coloquei lá as informações. O São Paulo, que inclusive depois, né, não sei se foi depois, junto, sim, eu sei que o GE também deu uma informação parecida, não exatamente igual, mas parecida com a minha, que eu tinha apurado, sobre o São Paulo, sim, ir buscar um jogador para ataque, porque se era entendido, principalmente pela diretoria e pelo Zubeldia, por todo mundo, que o São Paulo precisa de mais um atacante de área. Na época, já era pedido ter o Caleri e o André Silva, e aí o Rian acabou entrando como terceiro atacante. Neste momento, o São Paulo, sim, entende que é primordial e fundamental que o São Paulo tenha mais um jogador. Ah, mas e aí não dá oportunidade para o André e nem para o Rian na hora que precisa? A questão não é essa. É questão que o Rian, ele vai começar a ganhar minutos, vai começar a ganhar, mas você não pode descarregar nele a responsabilidade toda. Esse é o ponto. Segundo, o André Silva, ele tem características diferentes de jogador de ficar mais preso na área. Jogador brigador, jogador forte, só de porrada. O Caleri tinha mais essa coisa. Então o São Paulo hoje tem escolhas. Ele tem vertentes para fazer escolhas de como é que vai querer atuar e como é que vai querer projetar o seu futuro. Então, por exemplo, o São Paulo tem alguns nomes mapeados, que foi o que eu escrevi. A primeira pergunta é, o São Paulo vai contratar um substituto para o Caleri? Sim, o São Paulo quer contratar um substituto para o Caleri e tomou essa decisão ontem em conversa entre os dirigentes no CT junto com o Zubeldia. Não sei se foi no CT, eles conversaram, tá? Sei que teve uma conversa, um papo entre eles. 2, o São Paulo quer contratar, se o Luiz Gustavo realmente não tiver uma visibilidade de volta, o São Paulo também quer contratar um primeiro volante na janela. Zanqueta, e o FIDIC? Como é que fica essa parada, então, do negócio do FIDIC? O São Paulo tem algumas decisões para tomar. O São Paulo vai ter que fazer venda e o São Paulo vai ter que tomar decisões na janela de meio de ano. Uma das coisas que eu já venho falando com vocês, aí eu volto a falar que é gostoso a gente fazer o vídeo sempre, é que eu já tinha falado para vocês, olha, o André Silva é uma das bolas da vez do São Paulo de vender. A Udinese tem muito interesse nele para fazer uma compra. Quem está na Udinese? Brenner. Brenner está lá em uma fase e pode ser uma negociação casada. Eu já tinha falado isso para vocês antes. Então o Brenner é um jogador que está na mira. Lembrando, para quem adora esse cenário, eu ainda refoquei na matéria. O Juliano Bertolucci, empresário do Oscar, empresário do Cedric, que na hora de falar negativamente sobre as relações, as pessoas adoram colocar isso. Mas na hora de falar positivamente, as pessoas esquecem. O Juliano Bertolucci, empresário, que ajudou ao trazer o Oscar,
que sugeriu o Cedric, que deu certo também e que se mostrou uma decisão acertada, é o empresário do Brenner, que sim gostaria de voltar para o São Paulo, e sim, o Brenner é uma opção interessante. Vamos imaginar que o São Paulo consiga vender o André Silva. Eu estou fazendo uma situação hipotética, não estou dizendo que isso é informação. A informação é que o São Paulo mapeia o Brenner. É uma opção interessante e o Brenner gostaria de vir para o São Paulo. Isso é informação. Ponto. Agora vamos a simulação que eu estou fazendo, que eu já tinha dito, inclusive, antes, até num dia que eu fiz uma gravação de um vídeo com os membros, eu cheguei a fazer essa colocação. Vamos imaginar que o São Paulo precisa de dinheiro e venda o André Silva para o Udinese. E casado nessa negociação, o São Paulo fala assim, então me cede aí o Brenner por 1 ano de empréstimo, 1 ano e meio, sei lá, faz algum bem bolado com ele e traz o Brenner. Ou seja, você consegue botar um dinheiro para dentro, consegue manter um reforço de um atacante que é chegar e vestir a camisa. Claro, características diferentes, outro cenário, mas é o Brenner. É uma ex-Cotia, já conhece a estrutura, conhece todo mundo, conhece torcida, é um velho conhecido, tá mais maduro. Sim, eu particularmente não sou o maior fã do Brenner, acho que ele oscila muito, mas eu vejo, por exemplo, numa negociação que ajude com grana e ao mesmo tempo traga um jogador, eu vejo ótima, se é que isso é possível, tá? Eu não estou dizendo que isso está sendo negociado, estou dizendo que é uma possibilidade aventada. O outro cenário é aquele Carlos Vinícius, que eu já não gosto tanto, que é um jogador mais forte, mais de briga, mais tipo Caleri, que é mais caneludo mesmo, que é aquele cara que sai na porrada, que estanca com os caras, com o zagueiro, segura mais, faz pivô. Não é um cara tão marcador de gols, mas é um cara de briga no ataque para poder prender. É um cara que agrada, por exemplo, ao Zubeldia, o estilo dele. É um cara que ficará livre no meio do ano, e ficando livre é aquele convite para o São Paulo poder fazer aquelas negociações. A gente fala assim, mas o São Paulo não tem dinheiro. Sim, mas o São Paulo também tem que existir. O São Paulo também tem que sobreviver e ter jogadores. Imagina que machuque 7 jogadores do time, o São Paulo vai ter time? Vai jogar com sub-15? Não existe isso, gente. Existe uma questão de coerência e bom senso. Por isso que eu digo para vocês, algum lugar nós vamos sangrar. E às vezes sangrar significa você vender um jogador que você não queria, tipo um André Silva, e você repor com outro. Aí você falou assim, mas Anqueto, o São Paulo você falou que o São Paulo quer ter, de repente, 3 jogadores no ataque. Tudo bem, você pode vender o André Silva, traz um outro atacante, tipo um Brenner da vida, você vai ter Brenner e Rian, e você pode contratar um outro terceiro jogador que esteja disponível no mercado. O próprio Zubeldia indicou lá 3 ou 4 jogadores sul-americanos que poderiam fazer essa função, que são jogadores mais maduros, mais experientes, que são com certeza mais baratos. São jogadores que atuam no mercado sul-americano e que teriam custos menores para poder fazer. E, cara, assim, machucou o Caleri. Ontem é uma lista de nomes já oferecidos para o São Paulo para janela de meio de ano, para já fazer acordo. De repente o jogador já fica treinando no CT, já faz adaptação, quando já vira a abertura da janela no meio do ano, o cara já está até adaptado. E aí ele faz trabalho de condicionamento e quando volta o futebol, quando voltar o futebol, o cara já está entrosado no grupo, o cara já está ali, não vai deixar para contratar exatamente na hora da janela. Tem essas perspectivas, tem essas prerrogativas. Existem outras coisas que o São Paulo tem de espera nesse meio tempo, tipo o próprio Marinakis. Fechou a questão com o Marinakis, você vai ter uma injeção de, sei lá, 125, 130 milhões de dólares no primeiro ano. Você tem a possibilidade de receber algum tipo de jogador do Nottingham Forest, ou que eles tenham interesse, que eles possam comprar e deixar 6 meses no São Paulo. Já falamos sobre essa questão também. São possibilidades. Eu não estou dizendo que isso já foi dialogado, mas eu enxergo isso como uma possibilidade relativamente sadia. Ele perde aí o Lucas, o Caleri e o Oscar. Tem mais gente aí no bonde também, né? Luiz Gustavo. Time titular. Então, quer dizer assim... E sem o Pablo Maia também, jogador titular. Teve uma... O Pablo Maia voltou a treinar, né? Já voltou a treinar, mas não pode ainda jogar. Então, é outro que está sob pressão. A depender do resultado, pode ser a próxima cabeça a rolar. Então o Caleri agora está fora. Os jogadores que o São Paulo tem no departamento médico e são desfalques para o Zubeldia. Pablo Maia, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito. Lucas, com trauma no joelho direito. Luiz Gustavo, com tromboembolismo pulmonar. E o Oscar, com uma lesão na coxa esquerda. São jogadores hoje que não estão disponíveis para esse São Paulo, que não joga bem, que não convence. São 4 empates em 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. Nunca um time no Brasileirão tinha conseguido esse feito de empatar as 4 primeiras rodadas, Flávio.
e esse desfalque do Calleri, é jogador titular que o Zubeldia perde para a sequência da temporada, Flávio. Então, o Zubeldia não, né? Porque o Zubeldia, você acha que... Eu acho que o Zubeldia que vai perder o resto da temporada também. Agora, o Calleri faz falta, sim. O Vamp ressaltou, é verdade, ano passado ele não foi brilhante, não foi bem, mas é um jogador... Então, esse fez diferença no São Paulo. Ele não conseguiu jogar em lugar nenhum, mas no São Paulo ele sempre foi bem. As duas passagens dele foram ótimas e vai fazer muita falta pro São Paulo. Aliás, o São Paulo perde os seus principais jogadores, né? Perdeu o Lucas, perdeu o Oscar e agora perde o Calleri. Realmente é complicado. Por outro lado, se você for olhar, todos os técnicos brasileiros e estrangeiros estão reclamando que estão com muitos desfalques, com muitos problemas. O Flamengo tem muito problema, o Palmeiras tem muito problema. Ora, nós estamos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teoricamente, o campeonato, a temporada brasileira real começou agora. Por que é que os jogadores estão se machucando tanto? Por que é que os clubes estão perdendo tanta gente? Porque eles não fizeram pré-temporada e ficaram brincando de jogar campeonato regional. Então os caras já estão estourando no começo da temporada. Na verdade, nós deveríamos estar no começo da temporada brasileira, com 5 jogos, e todo mundo ainda numa fase legal, ainda ganhando uma condição melhor para trabalhar. Mas os caras já estão estourados. Por outro lado, a ilusão, né? O Atlético Mineiro foi campeão mineiro. O que adiantou? Não adiantou nada. O Corinthians foi campeão paulista, já caiu o treinador. Não adianta nada, isso aí é uma ilusão. Não serve pra coisa nenhuma. Não adianta nada. Tem que, cada vez mais, o cara tem que se conscientizar. Quer disputar essa baba aí? Disputa com base, tudo que. Não, estourar, o jogador estoura. Paga-se o preço. E aí o São Paulo está perdendo os seus principais jogadores. O Neymar não está andando? Claro que o Neymar, a gente já falou, é um caso que vai ser muito difícil ele voltar a ter o nível que ele já teve. Mas, de qualquer forma, ele jogou 7 jogos no Campeonato Paulista, pô. Ou seja, nada. Se era para jogar 7 jogos, jogar 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Mas... Perdeu-se tudo por nada, por uma coisa que não acrescentou coisa nenhuma. Sobre o São Paulo ainda, a informação do GE dá conta de que o São Paulo vai buscar um reforço, um substituto na Europa. Quem tinha expectativa de acompanhar Rian Francisco ganhando uma sequência no time ou alguma oportunidade, o São Paulo vai buscar um reforço na Europa. O presidente Júlio Casares iniciou alguns contratos e deve agendar para os próximos dias uma viagem para a Europa, onde pretende se reunir com alguns clubes e agentes. É a informação que saiu aqui no GE. A busca do São Paulo será por um jogador no estilo Cedric Soares, que esteja livre... Nossa Senhora. Sem a necessidade de aquisição de direitos econômicos, com experiência internacional e que possa chegar como uma aposta, com um salário compatível à folha do elenco. Embora a janela de transferências já tenha se encerrado e só vai abrir agora no dia 2 de junho, em decorrência da Copa do Mundo de Clubes, o novo formato do Mundial de Clubes que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, um jogador que não tenha vínculos com algum clube pode ser registrado de maneira imediata na CBF. Então, o São Paulo vai buscar esse reforço na Europa, vai buscar esse substituto do Calleri no estilo Cedric Soares. Uma época não estavam falando que o São Paulo fez a operação, Flávio, fez a operação Sabino, que a operação Sabino deu muito certo. Agora é a operação Cedric Soares. Chegou, acho que o Cedric foi bom negócio. Tá achando que foi bom negócio. Que maravilha, hein? Cedric Soares, grande, boa, nossa, uma maravilha. O Moreira é muito melhor que ele e deram de graça. Então faz o seguinte, fecha o Cotia. Se agora o menino não vai ter chance, fecha a Cotia. Por que eles querem Cotia, então? Serve pra quê? Aí vai fazer o quê? O Rian vai acabar estourando o prazo dele e ele vai acabar sendo emprestado ou sai de graça pra qualquer time aí. Então por que tem Cotia? Pra que serve? Se eles vão buscar agora, vai buscar Cedric Soares, nível Cedric Soares. Traz o Yamal lá, como é o nome daquele infeliz lá da Irlanda, que é de sucesso. Pelo amor de Deus. Ramal Lewis. Traz isso aí, traz essas coisas. A operação Ramal Lewis não é citada com esse crédito todo. Traz. Né? O Cedric é outro Ramal que deu um pouquinho mais certo. Pelo amor de Deus, gente. Se não for, então fecha a Cotia. Cotia custa caro pra caramba. Dá para pagar uma parte da dívida, esse bilhão que o São Paulo está devendo aí. Fecha a Cotia. Se é para não revelar moleque, fecha a Cotia. Se é para não botar os moleques para jogar, se o Rian não vai ter oportunidade. Imagina o Rian. O Vamp jogou e sabe a expectativa do garoto. Agora é a chance dele. Não coloca o garoto. Vai buscar qualquer mulambada na Europa, qualquer resto. Porque o que o São Paulo vai atrás de resto. Vai atrás de resto. O cara que ninguém quer lá e tal. Não é isso? É resto. Restão. Vai pagar em euro o resto e não coloca o moleque pra jogar.
Dá 10 jogos pro moleque. Vamos ver o que acontece. Não. E vai trazer uma baba aí, um Jamal qualquer, um Cedric qualquer. Tá de brincadeira, pô. Isso aí. O dia que tem um histórico na carreira dele de revelar jogadores, porque ele começa com 28 anos a carreira de técnico, muito cedo, muito jovem, lá na Argentina, e revelou ali o Germancano, desde então, Germancano, alguns dos nomes revelados pelo Zubeldia, Germancano, Rodrigo De Paul, o Flaco Lopes, que está no Palmeiras, foi revelado, subiu a equipe do Lanús pelo Zubeldia, o Bernabé do Internacional também revelado pelo Zubeldia. Tem vários jogadores aí que despontaram nos últimos tempos que foram revelados ou ganharam a primeira oportunidade com o Luiz Zubeldia. E no São Paulo, um elenco com muitos garotos, ainda mais na lesão desses atletas que a gente mencionou aqui. O departamento médico tá cheio e ele não utiliza os garotos, não dá essa oportunidade, Vamp, não dá essa oportunidade. E agora essa notícia que o São Paulo vai buscar um reforço lá na Europa. Flávio, Vampeta. Então, talvez ele ache a base do São Paulo uma porcaria, né? Talvez. A base de São Paulo é uma porcaria. Se o treinador acha a base de São Paulo é uma porcaria, não serve pra nada. Só pode ser isso. Esses dias eu estava conversando com o Bruno sobre a base do São Paulo e esse questionamento para cima do Zubeldia que é pertinente, por que ele não utiliza as categorias de base, e a gente lembrou do William Gomes, que surgiu muito bem, que faz uma excelente partida contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, ganha a oportunidade de começar jogando contra o Botafogo na Libertadores, só que aí é jovem, está começando a carreira no profissional, é normal ter oscilações ou até mesmo sentir o peso de uma partida, e o Zubeldia sacou ele com o jogo rolando, contra o Botafogo. Ele queimou o garoto, ele botou o garoto errado, ele foi incompetente na escalação e queimou o garoto. Acho que ele estava louco para fazer isso, né? Para queimar o garoto. Será que depois desse episódio aí com o William Gomes, talvez ele não tenha ficado meio receoso de colocar jogadores da base? Falou assim, será que os caras vão suportar mesmo essa pressão? Ou ao contrário? Porque esse tipo de coisa passa na cabeça do técnico. Mas foi ele que queimou o garoto. Não, eu sei. É ele que queimou. Os garotos da base é que devem falar, será que vale a pena entrar com esse cara? Será que ele não vai me queimar que nem queimou o William Gomes? Ele queimou o garoto. O garoto respondeu sempre bem. Quando ele colocou o garoto numa gelada, no jogo, o garoto é um jogador de velocidade, de contra-ataque. Aí ele coloca o garoto no jogo que o São Paulo vai atacar. Ora, ou ele não conhece nada de futebol, eu acho isso improvável, né? O mínimo de conhecimento que o cara tem que ter. Ele coloca o garoto no jogo que, obviamente, o garoto teria muita dificuldade, que não é o estilo dele. Aí ele queima o garoto, queima o garoto, né? E aí tira o garoto, aí tá, os meninos da base é que devem estar meio assim, será que vale a pena colocar? Porque esses caras, eles são muito... como é o nome que se usa, pô? Bom, eles gostam de jogar com o time deles, com o grupo deles lá. Eles se fecham. Você acabou de falar. Os gringos do Corinthians adoram, eles são entre eles, se fecham entre eles, velho. Não, isso é verdade mesmo. Tenta time brasileiro, jogador. Vê os jogadores brasileiros que foram jogar na Argentina, como é que eles foram recebidos lá. O baiano. No Boca, o Abondancieri, o goleiro, chegou a pegar um vidro de perfume para bater nele, para tirar na cabeça dele. Não, ao contrário. Ele veio para bater no baiano pegou um vidro de perfume para se defender. Porque o grafite tinha sido aquele negócio do grafite, que aliás é auxiliar técnico, né? Desse que foi mandado embora aí. Como é o nome daquele lá? Que foi, chama o racista lá? De Sábato. De Sábato. O De Sábato foi preso aqui. O Abondancieri queria bater no baiano lá. O baiano pegou o vidro de perfume e falou: se vier, vai ter. Vê a entrevista que o Luiz Alberto deu. Agora, outro dia, também no Boca, não falavam bom dia pra ele. Nada. Ele foi embora porque ele não conseguia se achar. Não tinha. O ambiente pra ele era terrível. Os caras, eles fecham no grupelho deles e trazem os caras de lá, fazem o esqueminha deles aqui e tal, e não abre espaço. Então ele prefere trazer qualquer mulambada lá, de qualquer moleque, quinta linha lá da Argentina, e não dá chance pro garoto da base aqui. Só tem um pequeno problema. A vida do cara, a vida desses moleques, ela foi trabalhada em cima de ser profissional. Se ele perder essa oportunidade, o garoto estourou, acabou. 22, 23 anos, acabou, ele vai ser dispensado. E aí vai trabalhar onde? Ele fez a vida inteira em cima disso. E tem qualidade. Se é ruim, não pode chegar onde chegou. Né? Não pode estar na base de São Paulo. Porque são muitos anos de trabalho. Parece que vai atrás da história desse garoto, eu não conheço. Mas, por certo, sacrifício de mãe, de pai, gente ajudando para ir de ônibus, aquela dificuldade toda. Então, normalmente é assim a história. Se a do Rio não for, me desculpe. Mas é normalmente toda a família sacrificando e tal, para o garoto ter uma oportunidade. Muitos anos. O garoto vai... E o garoto responde. Se o garoto é ruim, aí eu falo, não devia passar, chegar tão longe. O garoto responde, o garoto vai bem. Quando entra no time, entra à vontade, vai bem, joga direitinho. E não dá chance. Aí passa eu não acreditei quando liberou aquele lateral direito pro Red Bull Bragantino. É o Moreira, como é o nome dele? Moreira.
O Moreira foi para Portugal. Não, né? o lateral direito que foi saiu, era titular do São Paulo. Digo, pô, esse aí vai ser o novo camisa 2 do São Paulo. Os caras liberou, acho que foi pro Red Bull Bragantino, Flávio. Moreira? É Moreira, não, Moreno? Natan. Natan, né? Não, Natan. Natan, o lateral direito, foi pro Bragantino, né? Natan, exatamente. Assinou em definitivo com o Bragantino. É. Natan. Liberado Lateral o Natan, digo, não é possível. Não, é incrível. Aí o moleque vai trabalhar. Então, esse é o problema. Eles estão trazendo. Se traz qualidade, você pega. Pô, o Depay. Dá pra reclamar do Corinthians trazer o Depay. O cara fez diferença. Fez, ok, maravilha. O Caleri no São Paulo mesmo. Pô, o menino esperar o Caleri, tá. Não tem problema, tá? Até ajuda. O São Paulo tem história. Pedro Rocha. Pô, Pedro Rocha chegou aí, ensinou uma geração a jogar futebol. Jogadores brasileiros, gênio, jogador espetacular. Agora, você traz os caras que o São Paulo traz. Tem Santiago Longo, eu não sei mais o quê. Jackson Mendes. Monte de tranqueira. Depois tem que ir na mediação, conta. Faz muito bem, né? Clemente Rodrigues. Nós São Paulo traz uns negócios que ninguém mais quer. E os outros também. Esse olha o jogador. A maioria não é nada, não sabe nem, não tem nem noção de bola. E não põe os meninos pra jogar. Não dá pra entender, ou dá pra entender, né? Sei lá, que raio que é isso aí. Não sei, alguma coisa estranha tem, porque não é possível. Não é possível. E os técnicos gringos, eles fazem os esqueminhas deles. Eles querem os caras deles lá. Eles se autoprotegem. E a gente aqui, nada. Pô, o São Paulo, toda vez que... Segundo Alexander Vieira, o Mariano Dias foi oferecido por empresários para um contrato de produtividade. O atacante está sem clube desde julho do ano passado, quando saiu do Sevilha, tá? O Alexander Vieira colocou que ele não joga, né? Ou melhor, que ele saiu do Sevilha no ano passado, né? O blog do São Paulo colocou que ele saiu em 2023, né? Aí ficou confuso, mas enfim. Ele é ex-Real Madrid, tá? Jogou no Real Madrid, tava no Sevilha, aí, e agora tá livre no mercado, entendeu? A última partida que ele fez foi pela seleção da República Dominicana em março, tá? Em março, aí, foi a última partida dele, tá? Tá sem clube e os empresários aí ofereceram ele para um contrato de produtividade, Ele tem, né, rapaz, aqui, deixa eu olhar aqui a idade dele, tá? Eu não sei, cara, sinceramente, velho, eu acho muito estranho o São Paulo ir pro mercado para buscar qualquer jogador só para poder preencher a lacuna do Caleri, tá? Porque a não ser que seja um cara para chegar e vestir a camisa e jogar, pô, esse cara aqui vai ser titular do São Paulo, vai chegar para ser titular e acabou. Aí tudo bem. Mas não é o caso do Mariano Dias, né? Ele tem 31 anos de idade, tá? Não é velho, né? 31 anos, desde a parte daquela... Tem gente que pensa que jogador depois já é velho, né? Mas não é velho. Mas ele tá livre aí, cara, eu não sei, mano. Até o cara chegar aqui, se adaptar, entendeu? Eu não sei, eu não gosto muito da ideia. Pode ser que o cara chegue aqui e arrebente, jogue pra caramba, entendeu? Mas eu fico com o pé atrás em relação a esse Mariano Dias. Vi poucos jogos dele, tá? Até hoje eu não sei como é que ele foi parar no Real Madrid, porque ele não tem nível pra poder jogar no Real Madrid, mas jogou lá, jogou no Sevilha e tá livre aí no mercado, né? O que é que você acha do Mariano Dias? Eu confesso que não me anima não, tá?